Este programa é livre para todos os públicos. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos aqui no nosso programa na Escola dos Apóstolos, na ilha do Chipre. Sim, na terra de São Barnabá, na terra onde São Paulo viveu a sua experiência missionária, trazido aqui pelo apóstolo Barnabé. E vamos aprender nesta Escola dos Apóstolos, vamos crescer na nossa fé, tendo como exemplo este apóstolo São Barnabé e o grande apóstolo das nações, São Paulo, que nos guia, que nos ilumina a entender a palavra de Deus que aqui nessa ilha foi anunciada e hoje vem anunciada a você, querido irmão e irmã, que está aí nos acompanhando, que está na Escola dos Apóstolos para crescer na fé, para crescer com as catequeses, para crescer com a palavra de Deus que se fez carne em Nazaré e foi trazido, sim, foi conduzido São Paulo por São Barnabé para anunciar esta palavra que se fez carne, se fez realidade humana no meio de nós. O tema do nosso programa de hoje, a comunhão vence as divisões. Sim, a ação do Espírito Santo, a comunhão, a koinonia em grego, a koinonia, ela vence a diáspora, quer dizer, as divisões, as direções diferentes da comunhão. E vamos aprender neste nosso programa com temas reais de quem rompeu, com quem perdeu esta comunhão com Jesus, quem perdeu com esta comunhão com a verdade e as consequências também do que acontece quando perdemos a comunhão, quando perdemos a unidade do Espírito, de estar unidos na palavra, unidos a Jesus, unidos à sua igreja. Sim, sem o sacramental da união de Cristo, é a igreja, sacramento de salvação. A pergunta é: por que Jesus escolheu Judas se ele o traiu? Vamos então com as Sagradas Escrituras, quando falamos da traição de Judas, em modo tradicional nos países que vivem a fé popular, tem um momento sempre do queimar o Judas, né, durante o período da Quaresma. São muitas tradições que demonstram aquele ódio, aquela raiva contra a figura de Judas e também como exemplo de traidor, como exemplo. Vamos então com as Sagradas Escrituras. São Mateus fala do arrependimento de Judas. É o único evangelista a narrar o arrependimento de Judas. O discípulo traidor havia vendido Jesus por dinheiro. Quanto me darás para que eu entregue a ti? Mateus 26, 14. E Mateus narra que depois, quando Judas viu que Jesus foi condenado à morte, ele se arrependeu. Mas vamos lá, aqui temos que entender a liberdade humana no contexto evangélico, no contexto da relação com Deus. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e dá a cada homem o máximo da comunicação desta criação. O máximo da comunicação da criação é a liberdade. Deus nos cria na liberdade, porque o máximo do se assimilar ao Criador é a liberdade. E nós vamos ser sempre livres no escolher.
Por isso, no chamar, no escolher os 12, Judas exerce também a sua liberdade. A realidade de Deus, que é a salvação, que é a vida e que não é ideologia. Santo Agostinho, no responder uma pergunta muito parecida, Santo Agostinho responde: se não fosse o pecado, Deus se teria encarnado do mesmo jeito? E Santo Agostinho responde: sim. Por quê? Por solidariedade humana, da fragilidade humana, Deus teria se encarnado do mesmo jeito. É uma grande alta teologia que temos que entender. Por isso, mesmo se não fosse a traição de Judas, certamente Jesus seria entregue aos judeus. E o mistério da salvação não teria se interrompido. Mas ele vive a sua liberdade humana, entra no contexto que nos diz que as Sagradas Escrituras não é uma ideologia, que a liberdade humana no dizer sim dos apóstolos, da vida dos apóstolos e da vida da sua igreja, porque depois nós entendemos as dificuldades entre Paulo e Pedro, as dificuldades das comunidades de Paulo com Jerusalém, dificuldades humanas em comunidades humanas. Homens humanos que respondem à chamada. E Jesus deixa Judas no máximo da sua liberdade. E aqui gostaria de chamar que, apesar do mestre, com a expressão de amor, ter lavado os pés dos discípulos, também de Judas, neste grande gesto de amor, mesmo assim, Judas o traiu na sua liberdade humana. E continua ainda na nossa liberdade, onde no amor de Deus fomos escolhidos, no amor de Deus somos chamados, e tantas vezes tem a traição ainda hoje e nos deixa na liberdade de escolher. Por isso, sim, Jesus escolheu Judas. Não o tirou do número dos 12, deixou na sua liberdade. E, pessoalmente, me vem sempre aquela imagem, esperou até o último momento para que ele mudasse o seu coração, mudasse a sua atitude. Este é o amor de Deus. E uma outra pergunta, sempre uma pergunta provocativa, porque quando se fala da figura, da pessoa de Judas, tem muitas controvérsias teológicas. E assim, muitos padres até evitam de fazer pregações específicas sobre este tema e se prefere usar Judas mais como uma imagem moralística para lembrar e nos vigiar pela traição. E ficamos nessa atmosfera sempre, eu direi, moralística, e pode ser até mesmo chamado de prevenção, porque dizem, vamos ter atenção na nossa vida com Jesus, porque a traição de Judas, o beijo, e tudo vem assim usado num contexto não tanto teológico, mas sim moralístico e de prevenção das traições ao interno da igreja com os consagrados, com os cristãos que vivem esta experiência com Cristo. Mas vamos lá, a pergunta é interessante. O que aconteceu com Judas depois da traição? Temos São Mateus, no Evangelho segundo São Mateus, relata que Judas se enforcou depois de ter traído Jesus, quer dizer, se suicidou. Fala do arrependimento de Judas, que ele devolveu o dinheiro aos sumos sacerdotes, devolveu o dinheiro. Podemos ver o máximo que ele estava totalmente com a dor, com a angústia e desesperado. Porque o máximo desse desespero é o suicídio. Segundo São Mateus, ele se enforcou. Aí nós temos a notícia
evangélica. O que aconteceu depois é teologia. A igreja não declara que uma pessoa foi para o inferno. A igreja declara que alguém está no céu. Por exemplo, os santos, as virtudes, mas nunca declara que alguém foi para o inferno. É muito interessante a teologia católica, porque a teologia católica parte desse princípio. A afirmação do céu, mas nunca vai dizer que aquela alma foi para o inferno. É teologia católica. Quanto nós temos que amar nossa igreja? Porque o arrependimento, a misericórdia, o que acontece naqueles últimos momentos de uma vida, a igreja diz, a igreja é sacramento de salvação. A igreja não é o reino de Deus na sua plenitude. Então a igreja diz, nós sabemos que uma alma, um cristão, uma cristã, que viveu as virtudes, nós podemos afirmar, está no céu. Mas que foi para o inferno, não podemos afirmar. Falamos do purgatório, o tempo de pena, mas não se afirma que alguém foi para o inferno. Não existe nenhuma declaração na história da igreja. Por isso, depois do que aconteceu, somente a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus é infinita. O que nós podemos ler na história de Judas, este grande arrependimento, entendermos que o desespero pode levar uma pessoa a realmente tirar a própria vida. Ainda hoje temos situações e temos que aprender, temos que nos educar a como lidar com o suicídio, porque a igreja por um período não se celebrava a missa para uma pessoa que se suicidou. Hoje a igreja refletiu esta realidade e não podemos, porque hoje temos tantas situações de desespero, situações de depressão, que não sabemos o que viveu aquela pessoa, o que viveu aquele irmão, aquela irmã para chegar a este ponto. Mas vamos lá, com Judas nós podemos dizer que Jesus mostrou um amor ainda maior do que o dos outros discípulos. Molhando o bocado, tomou e deu a Judas. Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 26. Aquele grande gesto de amor. Mesmo com a traição, Jesus nunca abandona ninguém. Responde o amor com amor ao ódio. Jesus pode ser abandonado, mas não abandona ninguém. É o pastor que busca a ovelha perdida. Lucas capítulo 15, versículos 4 a 7. Vai em busca da ovelha perdida. Esta é a imagem que nós temos, esta é a imagem que nós acreditamos, a imagem que nós pregamos. E temos que realmente trabalhar com a prevenção do desespero por traição, por desespero por deixar, por exemplo, famílias, pais que abandonam famílias, deixam as suas esposas, esposas que abandonam seus esposos. Quando nós vivemos a nossa relação com Deus na traição e não no amor, tudo isso aprendemos. Mas lembro, a igreja irá declarar que uma alma está no céu, mas nunca irá declarar que uma alma foi para o inferno. Como lidar com o suicídio nas famílias? Nós iniciamos falando do máximo do desespero de Judas, que foi o se enforcar, ou se suicidar. Hoje a igreja amadureceu no seu modo de ver a questão do suicídio, de acompanhar as famílias e também rezar pela alma daquele irmão, daquela irmã que por desespero fez algo tão, podemos dizer, tão agressivo consigo mesmo, que é tirar a própria vida. E temos que entender e acompanhar estas situações. Hoje nós temos este aumento também no clero, nos seminários, essa realidade
chegou podemos dizer, no seio da igreja, né? Com os seus próprios pastores, em alguns casos até religiosas, e pessoas que vivem, estão dentro da igreja. Nós temos que lembrar que a depressão é um grande sofrimento da psique, da alma. Sim, a depressão. O que é a depressão? Biologicamente, fisicamente, a nível físico e neurológico, a pessoa perde totalmente o desejo de se levantar, o desejo de fazer alguma coisa e vive aquela que é a tristeza profunda. Todos nós sentimos tristeza, todos nós sentimos momentos que estamos, podemos dizer, tristes, magoados, mas o que é a depressão? É o máximo desta tristeza, onde a pessoa não consegue mais responder, não vê nenhuma luz, então somente vê o desespero da sua existência. E a pessoa dá sinais. A pessoa com alto grau de depressão, ela vai dar sinais. A pessoa que irá suicidar. Por isso, é necessário acompanhar os irmãos e irmãs nos momentos de dificuldades, nos momentos das suas próprias realidades. Educar-nos também como nós lidamos com as nossas tristezas, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. A necessidade do diretor espiritual, necessidade de preparar diretores espirituais para os seminários e para os padres, para acompanhar os sacerdotes nos momentos das crises, das dificuldades, da depressão. Termos psicólogos cristãos, psicólogos que possam realmente trabalhar na prevenção. Tudo isso é necessário. E quando acontece, acompanhar as famílias. Acompanhar no máximo que nós podemos as famílias que vivem essa experiência. Tenho um irmão, uma irmã, um filho que se suicidou. É uma grande dor e uma grande urgência pastoral no seio da igreja e uma preocupação que não pode ser banalizada. Bispos, senhores bispos, responsáveis das formações dos padres, vocês famílias que querem se tornar famílias missionárias também neste aspecto, está próximo de tantos irmãos e irmãs que vivem em situação de desespero, dificuldades, para prevenir o suicídio e acompanhar quem vive esta dor. Como cultivar a comunhão e vencer as divisões. Tudo isso é prevenção contra o mal. Quando nós falamos de comunhão, quando nós falamos de unidade, estamos falando de prevenção, sim, porque suicídio, separações, divisões, o que falta? O primeiro fator de prevenção. Então vamos lá. O que é a comunhão, o que é a divisão? A comunhão, que é koinonia, que é o dom do Espírito Santo. Ser unidos, quando nós refletimos os dons do Espírito Santo, o dom da unidade. Cada vez que nós vivemos a unidade, fazer unidade, viver em unidade, não é perder a tua identidade. Não é perder a tua identidade. É o máximo da tua identidade. Qual é a tua identidade? É que Deus te criou com dons e você irá colocar estes dons a serviço da igreja, que é unidade. Por isso, não é unidade dos carismas, mas o carisma da unidade. Quer dizer, explico. Não é que você vai querer fazer tudo dentro da igreja, que você não vai deixar espaço para ninguém. Aí eu tenho todos os carismas em mim. Não, você vai ter o carisma da unidade.
Você vai colocar o teu carisma a serviço dos irmãos. Se você não colocar, o que vai acontecer? Se você pensa de fazer tudo dentro da igreja, na tua vida, você não precisa de ninguém, você se basta, você quer fazer tudo, você não tem unidade e você está perdendo a tua identidade. É na unidade que nós encontramos a nossa identidade, porque encontramos o nosso carisma. Já a divisão é a ação do demônio. O demônio não quer a salvação das almas. O demônio não quer a unidade da igreja. O demônio quer a divisão. É tanto que o nome diabo, demônio, diabolos, é o divisor. A primeira ação do demônio é dividir. Por isso, o que quer o demônio? Dividir as famílias. O pai deseja uma coisa, a esposa deseja uma outra. Um quer ir para a praia, o outro quer ir para a montanha. E já começamos as divisões. Mas quem é a pessoa mais importante para decidir? Então vamos lá. Quem decide não tem, já tem a divisão até nas pequenas coisas. E depois dentro da igreja, quem abre a porta, quem fecha a porta. Vamos dividir por uma chave. Vamos nos dividir por quem manda mais. E vamos dividir. O meu grupo é melhor do que o outro. O meu coral canta melhor do que o outro. Então vamos lá. Vamos fazer um pouco de guerra para ver quem é que canta melhor na igreja. Dividimos já na liturgia. E começamos as divisões. Ao ponto de dividirem a igreja, dizer, a igreja é conservadora, a igreja é mais liberal. Vamos dividir. Eu estou com esse padre, eu estou com esse bispo. E aí a divisão começa. É a divisão e o demônio ri de todos os nossos grandes e bonitas liturgias, com tanto incenso, com tanta liturgia, ou outros que pensam de estar tanto no social, e o demônio sorri da grande divisão da igreja. Quando nós dizemos, não, vamos colocar os nossos modos, os nossos pontos de vista. A igreja não pode perder a espiritualidade, a igreja não pode perder a opção pelos pobres. Vamos colocar juntos as nossas forças, vamos colocar juntos para caminharmos e vencermos o mal no mundo como igreja unida. Aí alguém já diz, eu não posso, e você vai começar a dizer, esse padre aí, esse franciscano, acho que ele é daquele lado, nós temos que estar na verdade da igreja. E a verdade da igreja é a unidade em torno a Papa Francisco. No diálogo com as outras religiões, no diálogo com as outras confissões, mas nossa identidade na unidade petrina, de estar com o Santo Padre, de estar com a Igreja de Roma. E assim somos católicos e assim nós estamos na unidade da Igreja. Não vamos perder os carismas, não vamos perder os pontos de vista, não iremos perder as nossas opções, mas iremos morrer um pouquinho na nossa vaidade para que a Igreja esteja unida. E cada vez que fazemos unidade, estamos no Espírito. Cada vez que você divide a tua comunidade, a tua família, o teu grupo, você está contribuindo com o demônio. E rezando com a palavra de Deus, do Evangelho de São João, capítulo 17, versículos 22 e 23. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos na unidade. Vamos lembrar os nossos irmãos e irmãs que pediram oração e escreveram para o nosso programa. Me chamo Lenilda Pereira, peço ajuda para conseguir um emprego. Eu rezo o terço todos os dias, mas peço oração por essa conquista em minha vida. Sou Brígida Maria Pisco e peço oração por toda a minha família e por Geraldo, Maria da Encarnação e Manuel. Prezado Frei Bruno, boa tarde. Sou Roosevelt Farias. Peço oração por mim e minha família. Minha mãe assiste todos os dias e é sócia da Canção Nova. O nome dela é Risoleide Farias de Oliveira. O senhor pode, por favor, lhe mandar uma bênção? Desde já lhe agradeço a atenção.
a bênção de Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora, para todos vocês, em modo especial para a Rosileide. Envie também os seus pedidos de oração para o nosso programa na Escola dos Apóstolos, @cançãonova.com ou pelo Instagram CN Terra Santa. Torne-se um sócio evangelizador. Acesse clube.cançãonova.com e vamos assim concluir o nosso programa invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, te ajudando a crescer na fé.